Onde estarão as 30 bienais que passaram por São Paulo? Será que podemos encontrá-las aqui? Nessas pastas, caixas e estantes? Para aprendermos a força viva de uma exposição como a Bienal, ou melhor, de 30 exposições, 30 bienais, é preciso abrir o arquivo, ultrapassar seus corredores. Podemos acompanhar a trajetória histórica da Bienal através das obras e artistas que dela participaram. É na arte brasileira mesmo que vemos o efeito dessas 30 exposições. Mas esse não é um procedimento simples. Revisar o passado, esta longa tradição de 6 décadas que é a Bienal de São Paulo, é desafio extenso e complexo, que provavelmente pode ser mais indicado do que de fato realizado nessa exposição 30 vezes Bienal. O motor dessa gigantesca máquina expositiva foi colocado em movimento por Titilo Matarazzo em 1951. Novas engrenagens foram forjadas para dar corpo ao que seria a Bienal de São Paulo, cuja primeira edição causaria um grande alvoroço na vida cultural do país. Sem dúvida alguma que o fato mais importante desta semana com repercussão internacional foi a inauguração festiva, ontem à tarde, cerca das 18 horas, da primeira Bienal de Arte Moderna, realizada sob auspícios do Museu de Arte Moderna de São Paulo. A hora prevista para a inauguração, dificílima era a tarefa da reportagem nas dependências do Trianon, pois muito antes das 18 horas, já os convidados lotavam completamente o hall do Trianon. Quando as altas autoridades... Em 51, o poeta Murilo Mendes captou o espírito da força da Bienal e afirmou: a Bienal está, portanto, cumprindo seu destino. Para isso ela foi feita, organismo vivo que é. Provoca admiração, irritação, areja o ambiente. É um marco e dos maiores no caminho da cultura brasileira. Um marco que precisa ser visitado por todos os que entre nós se interessam pelos assuntos do espírito. Coloca-se a Bienal numa eminência de onde se deverão descortinar novos horizontes. É um poderoso teste, um teste decisivo e de grandes dimensões. Décadas passaram e as consequências desse poderoso teste decisivo já podem ser vislumbradas. Esta exposição, 30 vezes Bienal, antes de procurar reconstituir historicamente as 30 edições passadas, se propõe a acompanhar essas consequências, esse efeito bienal, ou seja, o modo como a Bienal agiu e age sobre a arte brasileira a partir de 51, e como essa retroagiu sobre a Bienal. Na primeira edição, o destaque foi para o suíço Max Bill e sua escultura Unidade Tripartida. Esse acontecimento, acrescido à vinda de uma série de quadros de Mondrian, a segunda Bienal, exerceu forte influência na formação dos artistas neoconcretos brasileiros. Estaria Lígia Clark aqui, nessa sala, vendo de perto as obras de Mondrian? No lugar da geometria de Mondrian, surgiriam, em bienais seguintes, as formas de Lígia Clark. E muitas outras formas, algumas ancoradas no espaço, outras na superfície da tela. Hélio Oiticica mesmo passou pela pintura, pela escultura, mas também escapou a essas categorias, colocou suas formas e cores em movimento vivo. Mas esse tipo de movimento demora a ser reconhecido na arte. Na primeira Bienal, o artista Abraham Palatinic quase teve seu trabalho vetado por não se enquadrar em nenhuma categoria específica. Tratava-se de um de seus aparelhos cinecromáticos, que projetava luzes coloridas em uma superfície plana. Ora, luz, movimento, projeção. Não são esses os ingredientes de grande parte das obras que vieram a preencher as bienais décadas à frente? Mas o que mais há em comum entre essas obras, além de serem compostas por imagens em movimento? Como relacionar os filmes em Super 8 de Ana Maria Maiolino com os vídeos de Rodrigo Braga?
A contemplação suspensa de Rubens Mano com as televisões de Marilá Dardo. O que são essas televisões? Escultura? Vídeo? Instalação? Os rótulos vão aos poucos perdendo sua força de organização. Nelson Lerner, em 1967, faz estas obras. Pintura? Instalação? Teria ele inspirado o trabalho de Antônio Manuel no ano seguinte? Ambos pedem um posicionamento ativo do espectador, reforçam uma dimensão política do seu trabalho. E teria essa veia político-crítica da arte brasileira se adensado com o passar dos anos? A resistência surge tanto por cartelas educativas nas mãos de Anabela Geiger, quanto na marmita de Carlos Ilho. E a ditadura militar, com seu regime opressivo, vira alvo da resistência artística. A Bienal vira território de guerra. Os militares vetam a participação de certos artistas considerados por eles subversivos, antinacionalistas. A classe artística revida, boicota diversas bienais. A 10ª edição, em 69, foi inclusive conhecida como a Bienal do Boicote. Mesmo assim, a artista Mira Schindler fez questão de participar da exposição. Seria uma recusa política? Ou, pelo contrário, um gesto resistente e afirmativo dentro da própria Bienal, através da própria obra de arte? Ondas paradas de probabilidade. Uma obra ou um espaço? Uma espécie de sala? Mais de 10 anos depois, na 17ª Bienal, Valtércio Caldas faz a sua sala, a obra A Velocidade. Ou seria um corredor? Cheguemos mais perto. Essas embalagens de chiclete não seriam um flerte com a pop? Voltemos de novo no tempo. A 9ª Bienal foi a Bienal da Pop. Mas será que podemos chamar de pop, ao lado do trabalho de Carlos Vergara, a bolha de Marcelo Nietzsche? Novamente os rótulos, nos ajudando e nos confundindo. Talvez pudéssemos simplesmente refazer a história da arte brasileira nas bienais a partir de uma cor. A inter-relação entre todas essas inúmeras obras começa na própria forma com que cada bienal é organizada, montada, arquitetada. O projeto expográfico, a cada bienal, propõe algo diferente, uma outra montagem, novas relações. E houve anos em que a curadoria envolvida realmente saltou aos olhos. Em 2008, um andar inteiro da exposição foi deixado vazio pelo curador Ivo Mesquita, fazendo com que a 28ª Bienal fosse conhecida como a Bienal do Vazio. 20 anos antes, em 88, a curadora Sheila Lerner dispôs boa parte das obras em 3 corredores de 100 metros de extensão. Instalou dezenas de quadros lado a lado e criou o que ficaria conhecido como a Grande Tela, numa escolha provocativa e polêmica. Mas em meio a tantas diferenças, tantas obras, tantas exposições e montagens, um artista manteve-se presente há mais de 5 décadas. Oscar Niemeyer. Seu pavilhão, com suas curvas, suas rampas, seus vazios e suas colunas, acompanha a Bienal desde sua 4ª edição. Há obras que brigam com o prédio, que competem com Niemeyer. Outras que abraçam sua geometria, flertam com suas formas. Em ambos os casos, as obras dialogam com o espaço, não passam imunes a ele. A força do espaço da Bienal soma-se à força do tempo. Se normalmente os museus organizam-se por orientações espaciais, Leda Catunda no final do 2º andar, ao lado de Luiz Zerbini, Rubens Gershman no começo do 3º andar,
Também a Bienal, por sua vez, se organiza no tempo. Ivan Serpa na 4ª Bienal, em 57, Tunga em 81, na 16ª Bienal. E a exposição 30 vezes Bienal procura investigar justamente essa particularidade de um museu no tempo. Desde a polêmica sobre a arte abstrata que dominou os anos 50, passando pela nova figuração, o experimentalismo e o influxo pop dos anos 60, a atmosfera conceitual dos anos 70, o retorno à pintura dos anos 80 e as chamadas práticas contemporâneas que se manifestam a partir do final do século XX, a exposição 30 vezes Bienal procura refletir sobre o efeito bienal visto como um todo, um processo transformador.